Olá, minha gente querida, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual seja o horário que você vai assistir esse vídeo no YouTube. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para mim é um privilégio poder te receber aqui. Eu quero já te convidar a fazer parte dessa família. Se você ainda não está inscrito nesse canal, clique aqui em inscrever-se e também ative o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que a gente iniciar uma live aqui, tá bom? Minha gente, deixa aí o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esta e outras mensagens que tem aqui no meu canal com outras pessoas. Tenho certeza que fazendo assim você estará ajudando muita gente. Também quero convidar você que pode e quer ser membro desse canal. Clique aqui em Seja Membro. Tem um botão aqui escrito Seja Membro. Clique nesse botão. Além de você estar me ajudando financeiramente, você também estará tendo alguns benefícios que são exclusivos para os membros desse canal. Amém? Se você quiser assistir ao vivo essa live ou as nossas lives, nós temos um encontro todos os dias às 8 horas da noite lá no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar ao vivo comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link, vai lá pro meu TikTok, chegando ali me siga e todos os dias às 8 horas da noite nós temos um encontro marcado. Amém? Minha gente, deixa eu fechar a porta porque ela abriu aqui e atrapalha muito o som lá fora. Um minuto, pessoal. Tô de volta, minha gente, tô de volta. Minha gente, é o seguinte, nós vamos para a mensagem hoje. A Sônia chegou, estou agora, gente, ao vivo aqui no TikTok. Estamos com 188 pessoas. Jesuel acabou de mandar um presente, Deus abençoe, Jesuel. Ô Sônia, fica atenta aí no chat, minha irmã. Tem algumas pessoas aqui sendo candidatas aí pro Hades. E se incomodar, se atrapalhar, manda pro Hades para mim, por favor, tá bom? O tema da nossa mensagem de hoje é 2 tipos de pessoas perdidas. 2 tipos de pessoas perdidas. E eu quero te chamar para a gente ler juntos um texto que está aqui em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Se você tem a sua Bíblia aí, seria muito legal se você lesse junto comigo. Está escrito assim, olha só. E Jesus disse, ou em outras traduções diz, e Jesus continuou outra parábola, dizendo: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. E poucos dias depois, esse filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante. E ali viveu uma vida dissoluta e desperdiçou tudo que tinha ganhado. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou os moradores e um deles deu-lhe o emprego de cuidar de porcos. E ali ele, com fome, desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele pensou:
quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um de seus trabalhadores. Então ele saiu e foi para a casa do pai. E quando esse rapaz estava ainda de longe, o pai o avistou. E com muita pena desse filho, correu, em outras traduções diz, com muita compaixão, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Mas o pai, encerrando o discurso do filho, o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham nele o anel e as sandálias, e matem também o bezerro gordo, e vamos começar a festejar, porque esse filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou para casa e, chegando perto de casa, ouviu o barulho da música e da dança e mandou chamar um empregado e lhe perguntou: o que está acontecendo aí? E o empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar o bezerro cevado. Aí o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio e insistiu para que ele entrasse para festejar junto com os que já estavam ali na festa. Mas ele disse: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para ti e nunca desobedeci nenhuma das suas regras. E mesmo assim, eu nunca ganhei nenhum cabrito. Agora vem esse teu filho, que desperdiçou tudo que era do Senhor, gastou dinheiro com prostitutas, e agora que ele volta, o Senhor manda matar o bezerro cevado. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer uma festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Jesus aqui está falando, contando uma parábola para um grupo de mestres da lei e fariseus que haviam ficado indignados pelo fato de Jesus dar atenção, conversar com pessoas que eles julgavam indignas de serem acolhidas por Deus. Veja o começo, o versículo 2 do capítulo 15 diz assim, olha, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz assim: certa ocasião, muitos publicanos, quem eram os publicanos? Publicanos da cultura judaica eram inimigos, traidores. O judeu odiava cães, samaritanos e publicanos, de forma que esses publicanos, muitos publicanos, estavam chegando perto de Jesus para ouvi-lo
E quando os fariseus e os mestres da lei ficaram sabendo disso, começaram a criticar Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e come junto com eles. Aí Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Uma ovelha que se desprendeu do rebanho e que teve que ser encontrada longe do aprisco, né? Dentre 100 ovelhas, uma se perde, e o pastor, deixando as 99, vai ao encontro dessa que se perdeu fora do aprisco e traz ela de volta ao rebanho. A segunda parábola que Jesus conta é a parábola da moeda perdida, uma moeda que se perde dentro de casa. Perceba que a primeira parábola é de uma ovelha que se perde fora. A segunda parábola é de uma moeda que se perde dentro. E uma mulher procura diligentemente essa moeda até encontrá-la. E quando encontra, faz uma grande festa. Aí Jesus conta a terceira parábola. E a terceira parábola ele faz uma síntese dessas duas situações. Do que se perde fora e do que se perde dentro. E qual é essa síntese? Ele vai trazer na figura de um filho pródigo que está perdido longe e do filho mais velho que está perdido dentro de casa. Essa parábola que nós conhecemos como parábola do filho pródigo deveria ser chamada de parábola dos 2 irmãos perdidos. Porque de um lado nós temos alguém que decidiu sair de casa. De um lado nós temos alguém que decidiu abandonar a presença do pai. Do lado nós temos alguém que está insatisfeito com a sua proximidade, com a ambiência do lar. E tudo que ele quer é ir para longe. E ele vai até o pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele está matando o pai. Porque a herança é dada após a morte. Né? E se ele está pedindo a sua parte da herança, o que ele está dizendo é o seguinte: pai, o senhor está demorando a morrer, então eu quero logo a minha parte da herança. E ele recebe a sua parte e vai. Tudo que ele quer é esbanjar. Só que ele não quer ser visto por ninguém. Ele não quer que a notícia do seu estilo de vida depravado, dissoluto, chega até os ouvidos do pai, de forma que ele vai para uma terra distante, como quem está dizendo: eu vou para um lugar que ninguém me conhece, e ali eu vou viver do jeito que eu quero viver, porque eu vivi tanto tempo suprimindo as minhas vontades, que eu quero agora viver de qualquer jeito. Eu quero agora fugir da presença do pai e ir e viver a vida. E é isso que ele faz. Ele vai e ele gasta com tudo que ele sempre quis, com tudo que ele sempre sonhou. Ele gasta. Tudo que ele quer é ter as suas novas experiências. Só que o que ele não contava é que aquilo que ele levou um dia acaba. O que ele não contava é que muita gente se aproxima quando a gente tem. Porém, quando acaba, a maioria dos que dizem estou contigo pro que der e vier, vão embora. Que foi exatamente o que aconteceu com ele. Os amigos, os colegas,
o abandonaram quando tudo acabou. E vindo uma grande fome naquela terra, ele não tinha onde se alimentar. De forma que ele vai pedir trabalho, procurar trabalho. E o único trabalho que ele encontra é cuidar dos porcos. Trabalho esse que para um judeu era o pior trabalho que se podia imaginar. Porcos é um animal impuro para um judeu. E ele vai cuidar de porcos. E se não bastasse cuidar de porcos, ele está com tanta fome, ele está com tanto desejo de se alimentar, que ao olhar para os porcos se alimentando, o desejo dele é comer a comida dos porcos. Mas nem isso ele pode. Ele precisa pedir permissão para alguém. Mas o texto diz que ninguém lhe dá nada. Até parece uma crueldade. Alguém com tanta fome, olhando porcos comer, desejando comer o que os porcos comem, mas aí ninguém permite que ele coma comida de porcos. E a gente olha e diz: que crueldade. O cara tá com fome e ninguém lhe dá nada. Mas acima disso, existe a mão do Eterno que não está permitindo que comida de porcos entre no prato desse jovem. Ninguém lhe dava nada, não porque as pessoas eram ruins, mas é porque o próprio Deus endurecia o coração das pessoas, como quem estivesse dizendo: filho, eu não te fiz para comer comida de porcos. Eu não te criei para comer lavagem. Você foi longe, mas eu te acompanhei até onde você está. Você tentou fugir, mas eu fui com você, estou com você. Você pensa que se esqueceu de mim, mas eu não me esqueci de você. Eu prefiro te ver com fome do que te ver comendo lavagem. Eu prefiro te ver faminto do que te ver comendo comida de porcos. E é exatamente aí, quando a fome aperta e quando ninguém dá nada para ele, que ele cai em si. A maior queda e a melhor queda que o ser humano pode ter na vida é quando a gente cai em si. É um cair para dentro. É um olhar para a situação vivida. E ele diz: poxa vida, tantos filhos na casa de meu pai, tem do bom e do melhor para se alimentar. Tantos servos na casa do meu pai, tem do bom e do melhor para se alimentar. E eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para o meu pai. E ele prepara um discurso. O discurso é: pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus empregados. E ele vai, voltando para casa, com esse discurso em mente, talvez preparando como se aproximaria do pai. Mas quando ele está chegando próximo à casa do pai, o pai o avista. E quando o pai avista, o pai corre ao encontro desse jovem. O texto diz que o pai corre ao encontro do jovem. Essa expressão corre ao encontro dele é muito importante aqui. Porque correr era deselegante para um judeu. Sabe por quê? Porque os judeus usavam vestidos apenas com um cinto na cintura. E para correr, ele precisava levantar o vestido e mostrar as pernas. E isto era deselegante.
Isso era desonroso. O texto é enfático em dizer que o pai corre ao encontro do filho perdido fora, como quem estivesse dizendo, o pai não estava nem aí para o que as pessoas iriam pensar dele. O pai não estava nem aí para as críticas que iria receber. Tudo que o pai queria era abraçar o filho de volta e dizer, bem-vindo de volta, meu filho. Porque o amor do pai está acima da sua reputação. O amor do pai está acima daquilo que as pessoas iriam dizer dele. É por isso que ele levanta o vestido, mostra a perna para quem quisesse ver. Porque nos olhos do pai só tinha a imagem do filho voltando para casa. E o filho, ele diz assim, pai, pequei contra o céu e perante mim e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o filho vai completar o discurso, porque tem a segunda parte do discurso, né? A segunda parte é, trata-me como um de seus empregados. Mas quando o filho vai iniciar a segunda parte do discurso, o pai o interrompe. E diz assim, para os empregados, tragam a roupa, tragam o anel e a sandália, e matem o bezerro cevado, porque nós vamos começar uma festa agora. Sabe por que o pai não deixou ele pedir para ser tratado como um escravo? Porque, gente, o pai não trata ninguém como escravo. Esse pai não trata ninguém como escravo. Até quem é escravo é tratado como filho. Até quem serve é tratado como filho. E começa uma grande festa. Música, dança. Porque esse menino que se perdeu fora percebeu que ele tinha que retornar à presença do pai. Mas aí, no final da tarde, está chegando o outro filho, o filho mais velho. Um que não havia se perdido, não havia saído para fora. Um que nunca tinha distanciado de perto do pai. Tinha vivido a vida toda trabalhando para o pai, porém, era tão perdido quanto o filho que saiu de casa. Sabe por quê? Porque quando ele chega e ouve o barulho da música e da festa, ele procura um empregado e pergunta, o que está acontecendo aqui? Gente, é nítido a falta de relacionamento desse filho com o pai. Porque ao invés de chamar o pai, ele procura um empregado. E o empregado conta para ele assim, o teu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma festa. E quando ele ouviu isso, ele ficou indignado, fazendo uma festa para aquele pródigo, para aquele pecador, fazendo uma festa para aquele gastador que saiu de casa, abandonou tudo e foi viver longe. Aí o pai fica sabendo disso e vai se encontrar com ele. Insiste para ele entrar na festa, mas ele diz assim, eu tenho trabalhado para você todos esses anos como um escravo e nunca desobedeci nenhuma das suas regras. Perceba que esse filho, que não é o que saiu de casa, mas é o que permanecia em casa, não se sentia filho, se sentia escravo. E o relacionamento dele com o pai é um relacionamento de trocas. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho e receber o seu favor. Perceba que o filho que ficou em casa nunca olhou para o pai e viu o pai como pai,
mas ele via o pai como patrão. Ele conhecia tudo da fazenda do pai. Sabia quantas ovelhas tinham no curral. Sabia quantos funcionários o pai tinha. Sabia quantas hectares tinha a fazenda do pai. Sabia tudo das coisas do pai. Mas nunca se aproximou do pai. Nunca olhou para o pai e o viu como pai. E na primeira oportunidade ele disse: eu tenho sido um escravo por todo esse tempo. Quantas pessoas têm se relacionado com Deus e não têm conseguido olhar para Ele como pai, e sim como um patrão? Quantas pessoas, e principalmente dentro do meio religioso, quantas pessoas sabem tudo das coisas do pai? Sabe quantos membros tem a congregação? Sabe quantas doutrinas e quantas tradições tem a sua religião? Sabem tudo das coisas de Deus, mas não conhece nada de Deus. Não conhece nada de Deus. Inclusive, o irmão Fábio está me perguntando o que representa a casa do pai. Inclusive, eles pregam que essa casa do pai é a congregação, que eles chamam de igreja, erroneamente, porque igrejas são pessoas, mas eles ensinam que a casa do pai é o templo. Não, a casa do pai é o evangelho, é o calor da presença do pai. Esta é a casa do pai. Muitas pessoas vivendo um relacionamento distante do pai, pensando que conhecem o pai, quando na verdade só conhecem as coisas do pai, quando na verdade só sabe a burocracia, mas não conhece o sentimento do pai. Esse filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, nunca se distanciou da casa do pai, ele estava tão perdido quanto o filho que decidiu sair da casa do pai. Tão perdido quanto. Porque o que decidiu sair porque não aguentava a prisão. O que estava dentro, embora também não aguentasse a prisão, mas era um hipócrita. O que saiu não suportava mais viver uma hipocrisia. O que ficou, vivia todos os dias essa hipocrisia, como que quem dissesse: eu não suporto mais, mas eu estou aqui, porque eu sou um escravo do pai. Quando o pai está dizendo: eu não quero que você seja meus escravos, eu te chamei para ser meu filho. Ei, tudo que eu tenho é seu. Você não precisa me pedir nada. O pai está dizendo para o filho: você não precisa me pedir nada, mas eu quero um bezerro, eu quero um cabrito. Não é um bezerro, é um cabrito. Poxa vida, tenho te servido esse tempo todo e nem um cabrito você me dá. Olha a mentalidade do filho perdido dentro de casa. Ele tem tudo que ele quiser e ele está preocupado com o cabrito. Ele pode fazer uma festa quando ele quiser. Ele pode matar quantos bois, quantas ovelhas ele quiser. Mas tudo que ele quer é um cabritinho. Afinal de contas, coitadinho, eu não me sinto filho, eu me sinto escravo.
Agora, pelo menos pagar um cabritinho para mim, ele deveria, né? É assim que muito crente vê Deus. É assim que muito crente vê Deus. Embora sejam filhos e à sua disposição está tudo aquilo que você quer, eles se sentem escravos e querem apenas uma esmolinha, apenas um cabritinho, uma falsa humildade, como quem diz: não, eu não quero muito, eu quero só um cabritinho. Isso é o que revela, reflete o que tem dentro do coração. Nessa parábola dos dois irmãos, Jesus pega tanto o que é perdido fora, comparando com a ovelha perdida, aquele filho que saiu de casa. A moeda perdida, a segunda parábola, é comparada ao filho que se perdeu dentro de casa. E Jesus faz aí uma síntese e diz para esses fariseus e mestres da lei que tão perdido quanto esses indignos que iam ouvir Jesus eram eles, que embora nunca haviam se afastado do Pai, embora mantivessem o título de homens de Deus, profetas do avivamento, nunca tiveram um relacionamento com Deus. E o que Deus está chamando nessa noite é você que está me assistindo nesse momento, que se perdeu. Não sei se você perdeu longe ou se você se perdeu perto. Não sei se você fugiu ou se você está perdido aí mesmo onde você está, achando que está fazendo do jeito certo, mas você já perdeu a essência há muito tempo. Você não conseguiu enxergar a paternidade de Deus e está aí olhando e enxergando um Deus perverso, carrasco, implorando aí um cabritinho, quando na verdade Deus está dizendo: tudo que é meu é seu. Esse é um chamado a você. Já estou vendo pessoas dizendo: me sinto tão perdida. Esse é um chamado para você. Independente de onde seja que você se perdeu na vida, Deus está te chamando para um relacionamento com Ele. Mas é um relacionamento de filho. Chega. Chega dessa distância. Chega dessa barreira. Ele quer ter um relacionamento próximo com você. Charleson, mas eu me perdi, fui tão longe dele. Eu nem consigo mais orar, nem consigo mais pensar em Deus. Quem disse que ele está preocupado com isso? E quem disse que ele precisa disso? Ele só está te dizendo: filho, eu corro ao teu encontro hoje. Você não foi tão longe quanto você pensa. Você pode ter ido longe na sua mente. Você pode achar que você se distanciou demais, mas eu te acompanhei. Onde você passou, eu te acompanhei. Sabe, gente, nunca é tarde para abrir o coração e deixar o Evangelho entrar na sua vida. Nunca é tarde. Nunca é tarde para você abrir a sua alma e deixar Jesus inundar você. Independente de como você esteja vivendo, independente do que você esteja fazendo, independente do quão perdido você esteja, o mesmo pai que corre ao encontro do filho que se perdeu longe, também vai ao encontro daquele que está perdido dentro de casa. Sabe quando a gente tem mais de um filho? Sabe quando a gente tem mais de um filho
E alguns pais cometem o erro de dizer assim: eu criei todo mundo, os dois do mesmo jeito, por que esse age de uma maneira e o outro age de outra maneira? É um erro, minha gente. Achar que criar os dois filhos da mesma maneira é a maneira correta de criar filhos. Não, a gente não cria os nossos filhos da mesma maneira. Cada um dos nossos filhos tem um jeito, tem uma necessidade, tem uma expectativa, tem uma carência. Às vezes alguma coisa que você dá para um não é o que o outro precisa. Talvez o nível de atenção que um precisa não é o que o outro precisa. Sabe o que Deus está querendo falar para a gente com isso nessa noite? É que o mesmo Deus que tem disposição de correr atrás, repito, de correr atrás de um filho que está longe, também tem disposição para enxergar um que está perdido perto. O mesmo Deus que enxerga aqueles que a gente olha e fala assim: poxa vida, tá tão longe de Deus. Ele olha pra gente e fala assim: você também tá longe de mim. Mas assim como eu vou ao encontro dele, eu também vou ao seu encontro. Eu não sei o quão perdido você está. Você tá me ouvindo agora, você sabe. E eu tenho convicção que eu não estou pregando isso aqui à toa. Sabe, gente, eu poderia estar falando sobre 1001 outros assuntos, mas é isso que queimou no meu coração hoje. É dizer para pessoas aqui hoje que a porta do evangelho está aberta para quem quiser entrar. E a porta do evangelho não é como a porta da religião, que você precisa cumprir alguns rituais, que você precisa pagar algumas carências, que você precisa fazer algum... Não. A porta do evangelho, para entrar, basta querer. Basta querer. É só descansar. Como, Charleston, que eu entro nesse evangelho? É só descansar na graça. Para de servir a Deus como escravo, como esse filho pródigo, ou melhor, como esse filho que não foi o que saiu de casa. Porque o pródigo se via como filho e ele dizia: mas eu não quero ser mais filho. Agora o outro nunca se viu como filho, sempre se viu como escravo. Para de se ver como escravo. Assuma hoje a sua posição de filho, porque foi para isso que Cristo morreu na cruz por você, cara. Foi para isso. A religião quer colocar na sua cabeça que para você ser filho de Deus, você precisa levantar a mão dentro de uma igreja, aí ter o seu nome escrito lá no hall de membro, né, participar dos eventos, pagar os seus dízimos. Para ser filho, basta você descansar naquilo que Jesus fez na cruz. Porque aquilo que Jesus fez na cruz estava te atraindo e te reconciliando com o Pai. Por favor, você que está aí, você que é qual é a palavra que eu usarei? Um religioso, que obedece todas as regras, que cumpre todas as leis da sua religião, mas que nunca se sentiu filho. Deus hoje está dizendo para você: meu filho, o que falta? O que mais eu devo fazer para você se sentir meu filho? Olha quantas coisas eu já fiz na sua vida. Na verdade, o que falta não é que Deus faça alguma coisa. O que está faltando é que você faça. Falta que você tome atitude e comece a olhar para Deus, não como patrão,
mas como pai. A Sônia está dizendo, filho não paga preço. Não paga preço. A maioria dos religiosos tem um olhar tão distante de quem é Deus, que quando olha para o ser de Deus, enxerga um carrasco que está louco para matar, castigar. Não é assim? A maioria dos religiosos servem a Deus por medo. Medo. Medo do inferno, medo do castigo do diabo e medo do próprio Deus. Deus hoje está dizendo pra gente, ei, isso não é relacionamento de pai e filho, não. Eu quero que você sente na mesa comigo, coma junto comigo, converse comigo. Eu quero te chamar de filho e que você me veja como pai. Amém, minha gente.